Hoje nós estamos no nosso segundo tema, na nossa série sobre ciência, saúde e espiritualidade. E nós queríamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de alimentação. Mas antes eu quero ler um verso chave para vocês, que está em Tiago 2, versículo 12. Tiago 2, 12. Na minha versão da Bíblia fala o seguinte: falai e procedei com todos, com quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Lei da liberdade. Lei da liberdade quer dizer o quê? Eu tenho a liberdade, Deus me dotou com a liberdade de eu cumprir ou não cumprir determinada lei. Eu tenho a liberdade de fazê-lo ou não. E eu ainda quero acrescentar a lei da liberdade, o que nós vimos na nossa palestra passada, onde nós vimos que as leis que regem o nosso corpo são tão inspiradas por Deus como os 10 mandamentos. É tão pecado eu transgredir as leis do meu corpo como é para Deus transgredir os 10 mandamentos. Então eu tenho a liberdade de respeitar o meu corpo e tenho a liberdade de não fazer aquilo que é a vontade de Deus para mim. Qual é a proposta que nós vemos na Bíblia sobre alimentação? Se nós pegarmos alguns textos bíblicos, aqui nós temos o que a Bíblia nos apresenta sobre alimentação. Primeiro vemos em Gênesis 1, 29, onde fala que antes do pecado, o homem foi criado para comer o fruto das plantas e as plantas que produziam sementes. Era isso? Então Adão se alimentava disso, de frutos com sementes e de plantas com sementes, provavelmente as sementes dessa planta. Em Gênesis 3:18, após o pecado do homem, nós vemos que Deus deu ao homem como alimentação as plantas do campo, as ervas do campo, ao qual o homem ainda não comia. Em Gênesis 9:3, após o dilúvio, Deus liberou o uso da carne. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento, como vos serviram as plantas. E em Levítico 11, ele oficializa algo que eles já sabiam, porque quando os animais entraram na arca, entrou 7 pares de animais limpos e um par de animal impuro. Então eles já sabiam que eram limpos e impuros. Mas em Levítico ele oficializa quais são os animais limpos e os animais impuros pelos quais as pessoas deveriam se alimentar. Os demais versos que nós temos na Bíblia sobre alimentação, eles estão endossando o que já foi escrito aqui, ou algumas pessoas usam um texto fora do contexto. Querem distorcer o que esses textos oficialmente nos falam. Nossa próxima mensagem de saúde que a igreja recebeu foi da Ellen White, a partir do ano de 1863, não 66, ok? Onde ela começou a receber a mensagem de saúde. E boa parte do que nós vamos apresentar hoje aqui está ligado a essa mensagem de saúde que nós precisamos entender aqui e hoje no tocante à nossa alimentação. O que significa comer? No sábado da tarde nós apresentamos uma rápida palestrinha aqui sobre o que é comer e já mostramos essa foto. Muitas pessoas têm dificuldade em definir o que é comer. Segundo o dicionário, comer é ingerir comida. Mas nós temos que entender que, segundo os escritos de Ellen White, comer são 3 coisas importantes. Primeiro, comer nós precisamos reparar o corpo através de alimento. Esse é o primeiro ponto importante. Comer é reparar o desgaste do meu corpo ingerindo alimentos. Isso é comer. Eu estou reparando o desgaste, a energia que o meu corpo precisa através do alimento. Segundo ponto importante, nessa escolha do alimento, o apetite não é um guia seguro. E isso é fácil
provar entre vocês aqui. Vou dar um exemplo. Quantos gostam de aquele chocolate bis? Fora do contexto se é bom ou é ruim aqui, se você pegar um bis e você pegar uma salada de repolho, eu garanto que 99% das pessoas vão dizer que o bis é mais gostoso do que a salada de repolho. É a nossa normalidade. Então vejam que o apetite não é o guia seguro para nós escolhermos os nossos melhores alimentos. Terceiro ponto, nem todas as comidas saudáveis em si mesmas são igualmente adequadas e necessárias a todas as circunstâncias. Vou dar um exemplo. Melancia é bom para a saúde? É. Então eu vou fazer a dieta da melancia e passar uma semana comendo melancia. Isso não é o plano de Deus para nós. Por mais que a melancia seja excelente, mas não é esse o plano de Deus para nós. Nem todas as coisas são saudáveis em si mesmas e adequadas em todos os momentos, em todas as nossas circunstâncias. São os 3 pontos principais que nós temos que entender aqui. Vamos entender o ponto de vista alimentar para vocês aqui, do ponto de vista científico aqui, ok? Vamos entender algo importante aqui. Aqui eu tenho para vocês um slide que mostra a produção de energia através de uma planta e essa energia sendo transformada em energia para o meu corpo. Eu quero mostrar para vocês um dos maiores presentes que Deus já deu ao homem, que chama-se carboidrato. Vejam como que a ciência prova a religião para nós aqui. Deus fez o quê? Colocou o sol, e o sol batendo numa folha, junta isso com gás carbônico e água, e vai formar uma coisa chamada carboidrato, e libera uma molécula de oxigênio. Carboidrato é o princípio da alimentação, da energia que as pessoas precisam. Princípio da alimentação. Nós precisamos nos alimentar porque precisamos de energia. Precisamos de energia. E não há outra fonte de energia que não venha do carboidrato. Ah, mas a carne. Ah, mas o leite. Sim, o animal tem que comer carboidrato para produzir carne, produzir leite, produzir ovos, seja o que for. A fonte primária da nossa energia vem da planta. Daí que vem a energia. Aí acontece o quê? Na célula, especialmente numa partezinha chamada mitocôndria, esse carboidrato ele vai ser desmontado até chegar na molécula mínima chamada de glicose. Todo o carboidrato é desmontado na forma de glicose. Chegando na célula, agora vejam o que Deus faz. Ele pega esse carboidrato, essa glicose, junto com uma molécula de oxigênio, que foi liberado pela planta, perceberam? O oxigênio liberado agora é aproveitado, que é através da nossa respiração. Então, glicose mais oxigênio, vai formar o quê? Uma coisa chamada ATP, que é energia, e vai liberar o gás carbônico, que anteriormente foi necessário para produzir o carboidrato, e a água, que foi necessária para produzir o carboidrato. Perceberam? Deus desmonta o processo de novo. E para nós traz o quê? Energia, que é aquilo que você precisa para viver. Então, vejam bem, a forma mais fácil que eu tenho para mim conseguir energia de forma direta é através da energia que vem da origem vegetal. Se eu posso conseguir energia da forma de origem animal, até consigo. Mas o animal, ele tem que comer muito mais energia do que Deus produziu, do que aquilo que é reaproveitado para mim. Mas vejam bem, quais são os principais conselhos que nós temos sobre o nosso regime alimentar? No livro Ciência do Bom Viver, depois nós vamos ver mais ou menos conselhos sobre o regime alimentar, são os 2 principais livros que nós vamos trabalhar aqui e mostrar os principais conselhos do regime que Deus
deixou para nós. Primeiramente, o homem foi criado para comer vegetais. Adão só comia vegetais, mesmo após o pecado. O uso da carne só foi liberado após o dilúvio. E Ellen White ainda fala, para que a vida do homem se abreviasse aqui na terra. Esse foi um dos objetivos. O que eu devo comer? Isso que eu vou falar para vocês foi escrito em 1986. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime alimentar escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos, de forma mais simples e natural possível, são os alimentos mais saudáveis e nutritivos. E o pão, leve e agradável, deve ser também ingerido. Agora vejam que, século 21, site do Instituto Nacional do Câncer. Isso, janeiro de 2017. Entrei lá e pesquisei. Isso não tem nada de mensagem adventista. O Instituto Nacional do Câncer é o órgão oficial disso do câncer no Brasil. O que eles falam que deve ser a alimentação saudável? Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, feijões, sementes, nozes. Isso constitui o que é boa? Alimentação. Não está parecido com isso aqui? Perceberam? Quase 150 anos depois, a ciência prova aquilo que foi escrito lá atrás. O que é o melhor para a nossa alimentação? Alimentos saudáveis e de origem vegetal. Baseado nisso, eu quero passar agora para vocês alguns conselhos dados sobre a nossa alimentação adequada. E vamos, em alguns desses conselhos, dar algumas provas científicas do porquê que isso é melhor para a nossa saúde. Falo para vocês, a ciência provando a religião mais uma vez para nós aqui. Primeiro conselho, alimento na temperatura adequada. Livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 106. Alimentos em temperatura elevada diminuem a quantidade de vitamina C e vitamina E. Aumenta o teor de colesterol nos alimentos, aumenta a quantidade de radicais livres. Se eu aqueço demais os alimentos, a gente sabe que com muita fervura, muito aquecimento, muitos dos alimentos perdem suas características originais e não ficam tão saudáveis quanto eram na sua natureza quando foram criados. Alimentos em temperatura maior que 65 graus centígrados aumenta a incidência de câncer oral e de estômago. Esse foi um trabalho feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eles testaram principalmente pessoas que tomam chimarrão. Okay? Alimento, entenda-se, líquido ou sólido, que as pessoas que tomavam diariamente chimarrão muito quente tinham uma incidência muito maior de câncer oral e de estômago. Então isso prova o que foi dito para nós, nem muito frio, nem muito quente. É o ideal dito para nós. Próximo conselho, não misture líquido com sólido e coma vagarosamente. Aqui nós temos o que? Quando eu coloco líquido com sólido, eu diminuo a produção de saliva. Por quê? Porque eu preciso mastigar menos. Faça um exemplo. Amanhã cedo, pegue o pão e não tome líquido junto com o pão. Ah, mas não vai descer. Vai, só que você vai ter que mastigar o quê? Muito mais. Se você mastigou mais, vejam bem, primeiro benefício, as partículas foram quebradas. Segundo benefício, você produziu saliva em grande quantidade. Uma pessoa adulta normal, isso é uma média dos adultos, independente de líquido ou não líquido, ele produz em média de 1 a 2 litros de saliva por dia. Se você não ingere líquido com a refeição, você vai produzir mais que isso. Mas em que a saliva me ajuda? Ela tem enzima pitialina, que atua na digestão, na primeira quebra dos carboidratos. Função elementar no início da digestão. Outro ponto, a saliva, ela é importante antibacteriano, ou antibacteriana.
A saliva ajuda a evitar bactérias que entram via oral, principalmente via alimentação. Sem a mastigação correta, nós perdemos a noção da saciedade, porque comemos muito rápido. Misturamos líquido e mastigamos um pouquinho e engolimos. Consequentemente, eu perco a noção da saciedade, de que aquilo que eu estou comendo já é muito para mim. Outro problema, líquido com alguns carboidratos pode gerar fermentação no meu estômago. Sabe quando se fica o chamado estufado? Se gera fermentação, automaticamente produz álcool no meu corpo. Esse álcool produzido no meu corpo gera em primeiro ponto aquela sonolência que eu tenho após o almoço. Líquido com refeição combina com sonolência, produção de álcool. Agora, para esse álcool ser eliminado no meu organismo, o fígado produz uma substância que vai neutralizar o álcool, mas vai transformar esse álcool em um colesterol ruim, tipo formato LDL. Colesterol ruim. Que, consequentemente, acaba me trazendo entupimento de veias. Isso quem fala, gente, é a ciência, não sou eu. Veja que mais uma vez a ciência hoje prova o que foi escrito muitos anos atrás. Próximo ponto. Pão bem assado e de um dia para o outro. Você sabe que se você fizer um pão quentinho, ele é muito gostoso, mas ele pode ser um pouco indigesto. Então a recomendação, espere de um dia para o outro. Isso melhora a digestão do pão. Não comer após longos exercícios ou quando está nervoso ou ansioso. O hipotálamo é o responsável por produzir substâncias que dá a sensação de saciedade para você. E quando você está ansioso ou nervoso, esse hipotálamo não consegue mandar a mensagem de saciedade normal. Por que as pessoas comem mais quando estão estressadas e nervosas? Porque elas perdem a noção da saciedade. Próximo ponto, não coma muitas variedades na mesma refeição, 3 ou 4 são ideais. Evite alimentos requintados e complexos. Alimentação simples, mas variada. 3, 4 elementos no almoço do próximo dia, outros 3, 4 elementos. Quer ver um crime que nós cometemos em nossa igreja? E eu falo por mim, eu me coloco nesse problema, uma coisa chamada junta-panela, já viram? Cada um traz o seu prato, você olha 20 pratos deliciosos, eu quero experimentar os 20, né? E vamos colocando. Gente, não é essa a recomendação que nós temos. Comida simples, não misturar muitas coisas, 3, 4 são ideais para nós, e evite alimentos requintados e complexos. Não quer dizer não coma. Não é errado comer um bolo, comer um assado muito requintado, não há nada de errado nisso, mas que esse não seja a sua alimentação principal todos os dias. É isso que é dito para nós. Próximo item, comer de 2 a 3 refeições por dia, e dar em torno de 5 horas entre uma refeição e outra, e não coma antes de dormir. Hoje, isso é uma guerra que existe, porque os nutricionistas do mundo, que acreditam que o homem veio do macaco, que acreditam na evolução do homem, não que Deus foi, que nós somos seres criados por Deus, eles incutiram na mente de todas as pessoas que nós temos que comer de 3 em 3 horas. Isso é o que o mundo fala. Médicos adventistas provam que comer de 5 em 5 horas é muito melhor, e mostram todas as reações químicas disso daí. Nós precisamos dar o descanso ao nosso estômago, e precisamos não comer entre as nossas refeições. Não comer antes de dormir. Após eu dormir, 1 hora depois, a minha digestão para, e a comida simplesmente ela começa a fermentar e apodrecer dentro do meu estômago. Então, dependendo da alimentação que eu tiver, isso pode trazer um malefício bastante grande para mim nesse sentido aqui. Próximo ponto, nossos organismos não são iguais. O que quer dizer isso daqui, meu querido irmão?
Aquilo que faz bem para você não quer dizer que faz bem para outra pessoa. Vamos dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela é um pouco alérgica a feijão. Se ela come muito feijão, ela não se sente bem. Outros são alérgicos a amendoim. Para mim, posso comer feijão e amendoim à vontade. Então, meu querido irmão, aquilo que faz bem para você, que te deixa bem com isso, não quer dizer que exatamente é a receita ideal para o outro irmão. Não quer dizer que aquilo seja ideal para outra pessoa se alimentar. Próximo item que quero passar para vocês aqui. Aqui nós vemos o item que fala não comer demais. E aqui, meus queridos irmãos, entramos numa dos principais problemas alimentares que nós temos nos nossos dias. Tecnicamente falando, cientificamente falando, se eu como demais, ele vai ter que fazer o quê? Ou vai virar gordura, que gera obesidade, que hoje está se tornando um dos problemas mais sérios no mundo. Em torno da metade da população americana é considerada obesa. Em torno de, que parece que 30% da população brasileira já é considerada obesa. Obesidade, um problema muito sério que nós temos. Ou temos que queimar a glicose. E para essa glicose ser queimada, ela precisa aumentar a respiração celular. Isso pode aumentar a produção de radicais livres, que está ligado diretamente a inúmeras doenças e ao nosso envelhecimento precoce. Agora temos alguns textos de Ellen White que fala sobre a questão da glutonaria. Glutonaria quer dizer comer demais. E vejam que isso não é um problema dos nossos dias. Já acontecia nos tempos passados, lá no século XIX. A palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma lista em que está a embriaguez. Conselho sobre Saúde, página 71. Isso é a mensagem de Deus. Para ele, uma pessoa glutona e uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica, para Deus é a mesma coisa. O pecado é o mesmo. Muitos se tornam incomodados por comer em excesso e muitas vezes o resultado é a doença. O Senhor não lhe traz essa punição, eles a trouxeram sobre si, e Deus deseja que eles compreendam que o sofrimento é o resultado da transgressão. Se você come demais, você vai ficar doente, e não bote a culpa em Deus, a culpa é sua. Não é Ele o culpado, é você que convidou a doença a estar dentro de você. E veja esse terceiro verso aqui. Satanás tira proveito do erro cometido e usa o estômago como um inimigo da justiça, originando um distúrbio que atinge o ser todo. As coisas sagradas não são apercebidas, diminui o zelo espiritual, a paz mental desaparece. A dissensão, luta e discórdia, tudo porque os nervos do cérebro estão perturbados pelo abuso acumulado sobre o estômago. Quando comemos demais, nos abrimos a porta para o inimigo. É a porta de entrada que Satanás espera para fazer a sua obra de destruição no ser humano. E fala ali, muitas brigas que temos em casas, muitas dissensões, muitos problemas estão ligados, muitas vezes, à questão de nós nos alimentarmos demais. Mesmo que seja saudável, meu querido irmãos, mesmo que isso possa dizer que faça bem para você, cuidado, não é isso que você tem a liberdade de poder comer demais, por mais que seja saudável. Saiba respeitar o seu limite alimentar. Próximas recomendações importantes para nós aqui. Quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre a questão do pão integral para nós aqui. Então, veja aqui que é recomendado pão de farinha integral, farinha branca e farinha integral. O que acontece? A farinha integral, ela tem muito mais nutrientes, é muito melhor para a nossa saúde. Agora nós temos uma dificuldade muitas vezes em fazer um pão só de farinha integral, ele não tem um bom crescimento.
uma dica para vocês: existe um produto chamado farelo de trigo. Farelo de trigo é a casquinha do trigo, tirada na purificação do trigo. Se você conseguir devolver um pouco na farinha de trigo integral, você já está, quem sabe, voltando um pouco ao trigo integral inicial. A recomendação: pão de farinha integral é muito melhor. Próximo ponto: batatas cozidas ou assadas são melhores que fritas. Ciência prova hoje. Batata frita, entra lá, alimentos cancerígenos, entra lá no Google e pesquisa. Batatas fritas, elas liberam uma substância cancerígena chamada acrilamina. E essa substância é liberada durante o processo de fritura da batata. Toda batata frita faz isso, principalmente a que é feito em óleo requentado, ou que já é reaprovado várias vezes. O óleo de primeira fritura, a liberação é pequena. Sabe aonde é pior? Lanchonetes. Vai saber quanto tempo está sendo fritado naquele mesmo óleo. Na sua casa você ainda tem um certo controle sobre isso daí. Mostarda, pimenta, especiarias e outras coisas semelhantes a isso daqui irritam o estômago. Isso não precisamos nem falar muito sobre isso daqui, que tudo aquilo que é muito forte irrita o nosso estômago. Sal, uso moderado. Moderação no uso do sal. Outra coisa, não precisamos perder tempo aqui. Quanto a ciência fala que o excesso de sal do nosso corpo pode trazer de prejuízos. Alimento proteico. E aqui ela fala nozes, nesses alimentos proteicos. Comer moderadamente. Moderadamente. Mesmo que seja de origem vegetal, não abuse. Essa é a recomendação. Hoje, para nós, o que são castanhas, o glúten, que é muito comum em nossa mesa, muito comum em nossa mesa. Inclusive, o glúten, hoje nós estamos tendo um problema com a nossa saúde, que é chamado doença celíaca. O que é a doença celíaca? Nada mais é do que o nosso sistema de defesa entende que a proteína do glúten é algo que vai agredir o seu corpo e faz uma descarga do sistema de defesa em cima da proteína do glúten, causando sérias reações, como por exemplo diarreias, dores, alergias, entre outros problemas diversos, que é conhecido como a doença celíaca. Isso aconteceu por quê? A partir dos anos 90, a indústria de trigo no Brasil exigiu das empresas que produziam semente de trigo que aumentassem o teor de glúten no trigo plantado no Brasil. A partir dos anos 90, eles selecionaram novas variedades de trigo com maior teor de glúten. Atenderam a necessidade da indústria moageira de trigo. Só que, em consequência, aumentou o seu teor de glúten. Em consequência, algumas pessoas se tornaram intolerantes a esse tipo de problema. Ovos, manteiga, leite, abster-se ou uso moderado. Ellen White enaltece o ovo, diz que ele é muito bom para a nossa saúde, só que faz um alerta que nós vamos ver depois aqui. Ela fala que não chegou o tempo ainda que nós deveríamos deixar ovos, manteigas e leite, mas que esse tempo em breve chegaria, por causa da contaminação do meio ambiente. E eu digo para vocês que esse tempo já chegou. Hoje, se vocês verem a realidade de como são produzidos os ovos que a gente come, gente, é algo desumano. A forma como as galinhas são deixadas num espaço. Imagine que num espaço desse púlpito aqui, ó, nesse quadrado, eles colocam em torno de 6 aves. E ali elas vivem o tempo inteiro, mal conseguem se mexer. Elas têm um espacinho para bicar, comer, beber a sua água e botar ovo. São máquinas de comer e botar ovos. É daí que vem o ovo que a gente come. Leite. Hoje as vacas, elas são máquinas de produção de leite. E recebem inúmeros antibióticos e anti-inflamatórios, vermífugos, para que essa produção possa ocorrer. Consequentemente, o leite recebe todas essas descargas de todos esses medicamentos. Por isso que o número de alergias em nosso meio hoje está muito grande e está muito ligado aos derivados de leite.
Mas está ligado só ao problema do leite? Não. As substâncias que são levadas através do leite, que são dadas para as vacas produzirem. Se você tem um sítio onde você colhe ovos caipira, você tem o leitinho da sua vaca que só come pasto, ótimo, excelente. Agora, na nossa realidade, é muito difícil alguém ter isso. Então, aquilo que nós compramos e conhecemos como ovos e leite, nós temos hoje uma dificuldade muito grande em termos de uma alimentação saudável para nós. Melhor forma de ingerirmos o leite através do iogurte. É a melhor forma para a nossa digestão nesse sentido aqui. Manteiga. Não como manteiga, eu como margarina. Não sei o que é pior, tá bom? Não sei o que é pior para a minha saúde, se é o leite, se é a manteiga ou se é a margarina. Para mim, abstenha-se das duas coisas, que é melhor para você. Próximo ponto. Vamos falar um pouquinho agora sobre outro calo que nós temos, outro grande problema, que é a questão do açúcar. Isso está se tornando um dos problemas mais crônicos para a saúde mundial. Mundial. Açúcar. O açúcar irrita o estômago. Primeiramente, diferença entre açúcar branco e mascavo. O açúcar branco é algo desprovido de qualquer outra questão alimentar. Ele apenas é doce. Ele é sacarose. Mas ele é gostoso. Então eu vou comer açúcar mascavo. O açúcar mascavo, digo para vocês, faz menos mal. Ele tem nutrientes a mais do açúcar mascavo, mas não deixa de ser açúcar. Não deixa de ser açúcar. E quando as pessoas falam, não, eu vou não comer carne, diminuir queijo, mas açúcar é comigo mesmo. O açúcar hoje está se tornando um problema sério em nosso problema. Livro Conselhos sobre Saúde, página 150. O açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. É isso que é dito ali para nós. Revista Nature, que é a principal revista científica mundial, numa revista da Universidade de Harvard, publicada em 1º de fevereiro de 2002, fala que o açúcar faz tão mal como tomar álcool ou fumar. A ciência hoje prova aquilo que foi escrito lá atrás, dando a prova científica da mensagem que nós já recebemos lá no século XIX sobre saúde. Lá atrás nós já recebemos essa mensagem. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre açúcar para vocês aqui. Aqui nós temos a quantidade de açúcar em alguns alimentos. Coca-Cola, 10% da Coca-Cola é açúcar. Ali está em colheres. Suco que nós tomamos, os Del Valle da vida, entre outros aí, 18% do suco é açúcar. Gente, aquilo é a saúde, entre aspas, disfarçada. Não vou tomar refrigerante, mas vou tomar suco, que é saudável. Gente, tem açúcar demais, terrível para a tua saúde. 18% dali é açúcar. A A10 é bom, porque é lei de soja. 7,5% do A10 é açúcar. Chá, aquele chá que vem pronto, 9% é açúcar. Agora vamos falar dos piores. O todinho ou os achocolatados da vida, 30% é açúcar. Sorvete, que não está aqui nessa lista aqui, 20% do sorvete é açúcar. Sorvete daquele que se compra da Nestlé, aquele em bola, 20% é açúcar. Bolacha recheada, 41% da bolacha é açúcar. Calma que tem o campeão ainda, chocolate. O chocolate normal, não amargo, o chocolate padrão ao leite, 48% do chocolate é açúcar. E é isso que você está comendo. Okay? É isso que você acaba colocando dentro de você. Aí, algumas pessoas veem Ellen White falando, não coma açúcar, faz mal. Não come excesso de açúcar, não vai fazer bem. Aí você tem que esperar a Globo falar, né? Quando ela fala, aí o povo acredita. Consumo de açúcar, né? Não deve passar, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Sai da Globo em janeiro de 2017. Não deve passar de 50 gramas por dia.
Ideal 25 gramas por dia. Ou seja, 5% das nossas calorias totais, no máximo, devem vir do açúcar da sacarose. Só para vocês terem uma ideia, o ideal seria para um adulto de 80 quilos, que ele comesse, no máximo de açúcar, 52 gramas de chocolate, no máximo. Isso durante o dia todo. Ou 188 ml de suco, meio copinho de suco. É a quantidade total de açúcar que ele precisa. Ou 61 gramas de bolacha recheada, um pedacinho do pacote. Esse é o ideal que a Organização Mundial de Saúde coloca. Nós recebemos a mensagem muito tempo atrás, e hoje temos dificuldade, e alguns têm dificuldade em entender, e parece que precisa que a ciência prove para você achar que isso é verdade para você. Próximo ponto, eu vou falar um pouquinho sobre queijo. E aqui nós entramos num grave problema entre nós adventistas. Não como carne, mas queijo é comigo mesmo. Gente, na mesma recomendação que nós temos a carne, nós temos o queijo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, como que nós conseguimos separar tanto a mensagem. Aqui fala, o queijo nunca deve ser introduzido no estômago, é totalmente impróprio como alimento. Está na mesma descrição da recomendação da carne, no mesmo livro. E nós olhamos e temos dificuldade em enxergar isso. Agora vamos para a ciência. Já que o que está escrito nós temos dificuldade em acreditar, né? Então vamos agora à ciência. Para mim produzir 1 quilo de queijo, eu preciso de 10 litros de leite. Então a concentração de leite no queijo é muito grande. Queijo produz dor de cabeça? Prova científica. Quando eu como queijo, ocorre uma fermentação no meu estômago. Esses gases da fermentação são absorvidos pelos capilares, que vão levar isso para o cérebro, que contrai as artérias, gerando dor de cabeça. Além disso, contém tiramina, que favorece a dor de cabeça. Outra coisa, queijo é viciante. Uma pesquisa americana colocou a pizza como a comida mais viciante que existe. Que as pessoas têm vício em comer aquilo, basicamente pela combinação de queijo e gordura e sal. Essa combinação é fulminante, queijo, gordura e sal. Queijo tem caseína, que durante a digestão, olha que coisa interessante, libera uma substância semelhante aos opiáceos, que é uma droga à base de heroína, morfina e ópio. Essa substância, ela estimula os receptores de dopamina, que causam a sensação de bem-estar. Por isso que muitas pessoas, quando comem queijo, se sentem aparentemente muito bem, porque produz essa substância, que é similar aos opiáceos, que se liga aos receptores de dopamina, dando a sensação de prazer. Meus queridos irmãos, recebemos a mensagem do queijo no século XIX. Ciência prova para nós agora que não deve, mas o queijo branco, mas o queijo é queijo. É queijo. Não deve ser introduzido no estômago. Próxima recomendação para nós aqui: não comer carne. Não comer carne. Aqui eu não vou querer frisar, porque eu poderia passar o tempo inteiro aqui falando sobre carne, mas quero falar alguns versos, primeiramente de Ellen White para nós aqui. Se a alimentação de carne foi saudável um dia, hoje é perigosa. Alguns falam, mas Jesus comeu carne, os sacerdotes comiam carne, a alimentação do tempo de Jesus era baseada em carne, por que eu não posso comer carne hoje? Se ela foi saudável um dia, hoje é perigosa. Hoje não é. E constitui a grande parte da causa de muitos o quê? Câncer, tumores e doenças. Hoje ela é responsável por muitas dessas doenças. Olha o segundo verso que eu vou ler para vocês, Conselho sobre Saúde, página 575. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo da carne, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Acompanhe comigo a leitura ali. Muitos que são agora só o quê? Meio convertidos, quanto à questão da carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Eu estou lendo
algo, não sai da minha boca essas palavras, e sim da vontade de Deus. Vejam que o que ela escreveu, a ciência provou. E aqui é colocado de que os que são meio convertidos, é assim que Ellen White chama, na crise final, que nos espera nesse mundo, não vão suportar a crise final. Outro verso, ele não pode iluminar a mente de um homem que faz do seu estômago uma fossa. E esse contexto aqui está sobre o uso da carne. Veja que a página 576, a próxima página em seguida ele sobre conselho sobre saúde. É assim que ele chama, assim que Ellen White fala, o estômago de uma pessoa que se alimenta de origem cárnea. Mas alguns têm dificuldade e querem a prova científica. Vamos lá. Site da Globo, 2016, pesquisa da Harvard. Consumo exagerado de carne e queijo é tão ruim quanto fumar. Está aí a prova. Revista Boa Forma, 5 coisas que acontecem quando você para de comer carne e melhora a tua saúde de uma forma incrível. As principais revistas estão provando isso. Eu gostaria agora de passar um rápido vídeo para vocês, que passou no Jornal Nacional, sobre o uso da carne. E veja o que o mundo fala hoje, o que a ciência fala, o que Ellen White escreveu lá atrás. Solta para nós o vídeo aí. Um estudo realizado numa das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos concluiu que o consumo diário de carne vermelha aumenta o risco de doenças graves que pode levar à morte precocemente. Foram quase 30 anos acompanhando 120 mil pessoas para chegar a essa conclusão. O consumo de carne vermelha pode aumentar o risco de morte precoce. O estudo da Universidade de Harvard mostrou que comer uma porção de carne vermelha diariamente eleva a possibilidade de morrer mais cedo em 13% e aumenta o risco de desenvolver doenças do coração, câncer e 2 tipos de diabetes. E a porção que os cientistas consideraram nesse estudo não é grande, não. É esta aqui, 85 gramas de carne vermelha. E se essa carne for processada, os riscos são ainda maiores. Linguiça, salsicha, hambúrguer podem aumentar a mortalidade prematura em 20%. Nós conversamos pela internet com o coordenador da pesquisa, Dr. Ampan. Ele explica que a carne tem gordura saturada que prejudica as artérias e que a processada oferece ainda mais risco para a saúde porque possui conservantes, como o nitrato de sódio, que pode elevar a pressão do sangue. Para diminuir esses riscos, os pesquisadores recomendam substituir as porções de carne vermelha por peixe, frango, verduras e legumes ricos em ferro, como feijão, lentilha e espinafre. Mas isso não significa que todos nós agora precisamos virar vegetarianos, diz o pesquisador. Segundo ele, se o consumo de carne fosse reduzido para pelo menos meia porção ao dia, entre 7% e 9% das mortes de pessoas acompanhadas pelo estudo poderiam ter sido evitadas. 2 to 3 times per week. Diminuir o consumo para 2 ou 3 vezes por semana já seria um bom começo, diz ele. Eu gosto de um bom churrasco, mas o importante é conseguirmos ter moderação e comer com qualidade. Eles ainda tentam defender, né? Não, como um pouquinho menos. Se comer metade, reduz de 9% a 7%. Não reduz quase nada, perceberam? Mas eles ainda tentam defender o consumo aí. Quer dizer, as maiores universidades mundiais provam 30 anos de estudo para provar o que foi escrito. O que foi escrito por Ellen White. A ciência hoje traz as principais provas do que é melhor para a nossa saúde. Conselho final. Deixa eu passar para vocês aqui o seguinte. Qual é a nossa recomendação que Ellen White nos deixou sobre um conselho final sobre alimentação? Tenha sempre usado um pouco de leite e um pouco de açúcar na mesa dela. Ela nunca reprovou isso, mas diz que um dia o gado se tornará tão doente que essas coisas virão a ser rejeitadas. Mas esse tempo ainda não chegou. O que diz para nós aqui?
moderação. Próximo ponto, a comida deve ser a mais saborosa possível. Gente, nós precisamos comer não só porque é bom. Eu não gosto disso, mas eu vou comer, fazendo um sacrifício enorme. Não é esse o plano de Deus para você. A comida tem que ser gostosa e palatável. E nós temos que usar da moderação em todos os nossos pontos. Dentro da moderação, eu quero passar para vocês aqui alguns perigos importantes. Primeiramente, é chamado superalimentos, ou chamados alimentos funcionais. Gente, esse não é o plano de Deus para nós. Não há nada contraindicado contra o alimento funcional, mas não é ele a solução de todos os problemas. Vou dar um exemplo, vou comer chia. Não tem nada de errado contra a chia, é considerado um alimento funcional. Mas ela não é a solução para todos os problemas que existem de saúde ou para todas as soluções. E muitos colocam os chamados superalimentos como a solução do problema alimentar. Outra coisa, a questão da vitamina B12. Nada no reino vegetal de alimentação tem B12. Então, como que eu vou ter B12, que é uma vitamina essencial para a minha sobrevivência? Vitamina B12 é chamada cobalamina. E esta substância pode ser produzida dentro do meu intestino através da ação de bactérias em cima do cobalto, que é um elemento que existe no reino vegetal. Só que a absorção, ela é muito incerta. Pode ser absorvido ou não. E isso é real porque existem pessoas que nunca comeram carne e têm níveis de B12 ótimos. Se isso nunca acontecesse, jamais elas poderiam estar vivos. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Se nós realmente acreditamos em Deus, acreditamos que essa cobalamina vai ser produzida dentro do meu organismo e eu não preciso fazer a reposição. Outro fator importante, 50% dos vegetarianos hoje, segundo dados de sites não cristãos, têm deficiência de B12 no seu corpo. Você diz, nossa, então estão feios. Não se preocupe. No mesmo site fala que 40% dos carnívoros também têm deficiência de B12. Então, cuidado. Muitos falam, você vai ter deficiência de B12, deficiência de B12. Os carnívoros também têm. E nesse mesmo site, que é um site médico, eles colocam em xeque os níveis de B12, se são os corretos. Então, para ter uma ideia, o fígado tem uma reserva de B12. Se uma pessoa deixar de comer carne hoje, de 10 anos de reserva no seu organismo. Ainda dentro dos conselhos, eu quero mostrar para vocês aqui um fato real que aconteceu na África. Eles viram uma girafa comendo osso. E não é normal a uma girafa comer osso. Girafa come folha de árvores, não come osso. E eles foram pesquisar, os cientistas, tentar entender por que a girafa estava comendo osso. E chegaram à conclusão que a girafa estava com deficiência de cálcio. E a girafa sabia que o osso que ela estava comendo tinha um teor altíssimo de cálcio, muito maior que as folhas das árvores que ela se alimentava. Agora eu pergunto, quem que disse para a girafa comer? Ela foi em alguma escola? Ela leu algum livro de ciência que falou para ela, vai comer o osso, que está com deficiência de cálcio? Que voz que a girafa ouviu para ela poder comer o osso? Não foi a voz de Deus? Não tem um Deus superior que controla a alimentação da girafa? Quando ela estava com deficiência de cálcio, ela foi se abaixar para comer osso, algo que é normal para a girafa. Agora eu pergunto, se Deus controla a alimentação da girafa, por que ela não controla, por que Deus não controla a minha alimentação na forma como controla a da girafa? Se a girafa não ouviu a voz de Deus dizendo, agora não coma folha de árvores, vai lá e coma osso que você precisa de cálcio. Por que Deus não controla a minha alimentação? Qual foi o primeiro verso que nós vimos? Não foi lei da liberdade? Deus me dotou da livre escolha.
Eu tenho escolha na minha alimentação. Eu tenho escolha de comer o que eu acho melhor para a minha saúde. E Deus respeita isso dentro de mim. Respeita isso dentro de mim. Eu quero agora terminar falando para vocês do seguinte: qual é o objetivo da minha alimentação? Por que eu como, meus queridos irmãos? Por que nós precisamos mudar os hábitos alimentares na minha vida? Os hábitos alimentares da minha vida. E eu quero falar um pouquinho para vocês do meu exemplo e experiência de vida. E isso seja para a honra e glória de Deus, e jamais para o lado pessoal. Há em torno de 3 anos atrás, eu tinha uma alimentação, vamos dizer assim, um tanto carnívora, não muito, mas muito ligado em leite, ovos e outras coisas nesse sentido aqui. Tomava pouca água, muito excesso de açúcar, e esse era o meu hábito alimentar. E eu entendi, pela iluminação de Deus, através de uma conversa, que se eu queria realmente ouvir a voz de Deus, se eu queria realmente me dedicar ao serviço de Deus, eu tinha que mudar o meu hábito alimentar. Por quê? Se eu queria que o Espírito Santo habitasse em meu corpo, eu teria que deixar esse corpo na condição melhor para que ele pudesse habitar. Aí eu entendi isso, e de um dia para o outro eu cortei toda a carne, todo o leite, todo o ovo, e redução de açúcar ao máximo, de açúcar vindo da sacarose. Eu digo para vocês, meus queridos irmãos, para a honra e glória de Deus, o prêmio que eu recebi como isso foi o quê? Foi a saúde. Acabou-se as dores de cabeça, que eram comuns. Acabou-se a rinite alérgica que eu tinha num grau moderado e que me incomodava muito. Acabou-se a indisposição física. Acabou-se a sonolência, que era um problema que eu tinha muito sério dentro de mim, ou diminuiu grandemente a sonolência. Porque Deus abençoou dando a saúde. Mas a mudança foi para o quê? Foi quando eu entendi esse verso escrito aqui, ó. Quer coma, quer beba, quer fazer o que você quiser, faça para gloriar a Deus no teu corpo. Quando você colocar isso como lema da tua vida, as mudanças vão ocorrer naturalmente. Se você hoje quer tomar o desígnio de deixar de comer carne, de deixar de comer queijo, quer reduzir o açúcar, faça isso para a glória de Deus, não para você perder peso, não para você ficar mais bonito, não pensando somente em tua saúde física. Faça porque o Espírito Santo, Ele quer habitar no teu corpo, e para que isso possa acontecer de uma forma mais clara e precisa, você precisa fazer com que esse corpo, onde está a sua mente, esteja em condições para você poder ouvir a voz de Deus dentro de você. Eu espero que essa mudança possa ocorrer em nossa igreja. E meu desejo de coração é que cada um disso aqui possa renovar a tua questão alimentar. E que isso seja feito para honrarmos e glorificarmos nosso Deus que está no céu. Esse é o meu desejo para essa igreja, em nome e por amor de Jesus.